1992 não se pode afirmar que o potencial formativo das escolas no que diz respeito aos seus profissionais de educação fosse ignorado, mas tinha sido até então orientado para a formação inicial de docentes. Escasseava até aí a oferta de formação contínua, à exceção de algumas instituições de tutela. Tudo se resumia a encontros e conferências esporádicas frequentados pelos mais interessados. Foi em 1992 que responsáveis pela tutela tiveram a coragem de acreditar na maturidade das escolas em associação. Em Avenidas de Liberdade, Reflexões sobre Política Educativa de 1994, Joaquim Azevedo refere o conjunto de elementos que considerava constituir a matriz comum dos SFAI e das suas dinâmicas. Centros de desenvolvimento de novas competências profissionais, centros autónomos e territoriais, centros de cooperação, centros nevrálgicos de um novo profissionalismo, centros de ligação ao ensino superior, centros de adequação e centros de imagem. Em resposta a um repto do professor Joaquim Azevedo, o professor João Formosinho presidiu a reconstrução e ordenamento jurídico da formação contínua de professores. Para Joaquim Azevedo, imediatamente se propagou um fogo associativo entre as escolas e se fermentaram dinâmicas autónomas, não como mais um serviço administrativo, mas como polos de uma rede de escolas associadas e potencialmente centros de outras redes de projetos e de iniciativas de formação. Os centros foram criados na sequência daquelas alterações que houve à Lei de Bases, não é? Porque foi naquele momento, é um momento muito diferente, por isso é preciso situar isso, não é? Porque a Lei de Base é de 86, depois houve um trabalho da Comissão de Reforma e de outras entidades até 88, em 89 entra um governo novo e é com o engenheiro Roberto Carneiro e é aí que se começa a avançar nesta área e há muitas alterações que vão sendo feitas e uma das alterações que estava prevista e que era inevitável era no domínio da formação contínua de professores e portanto é um processo longo, mas é um processo em que há um clima de algum encantamento, há um sentido de promessa. A escola, ainda estávamos na escolaridade de 9 anos, não é? A escola havia um espírito à volta do contexto escolar, de muito sentido de promessa, de que havia coisas muito importantes a fazer. Até nesse contexto que os centros são criados. Há uma primeira proposta, depois é debatida e é negociada com os sindicatos e é nessa fase de negociação que surge a possibilidade de introduzir os centros de formação como resultado da associação de escolas. De início não foi muito fácil, mas porque foi preciso criar uma rede, estruturar uma rede, dividir o território, pronto, essas coisas depois trazem sempre alguns problemas. E por outro lado não havia essa tradição, não é? De promover a formação contínua através de decisões autónomas construídas nas próprias escolas, não é? Onde havia esse clima e o slogan que nós usámos era em cada escola fazer a reforma. Portanto, decorre um bocado disso, porque é dar um poder muito maior e uma capacidade de intervenção muito maior às escolas na determinação do que é preciso fazer e o que é que se deve fazer. Portanto, isso tinha que ver com esse espírito de autonomia, tudo isso. Portanto, dinâmicas que depois se foram em grande medida perdendo, não é, ao longo dos anos. E foi nesse contexto que criar centros de formação através de associação, portanto as escolas associavam-se para responderem a esse desafio, isso foi bem recebido nas escolas, foi bem recebido, houve algum entusiasmo inicial. Claro que depois houve também ali alguma, como é que eu vou dizer, controvérsia, não é só controvérsia, mas é alguma dificuldade inicial por causa do financiamento, que foi um dos problemas, digamos, que surgiu nessa altura e que se manteve até hoje, não é? A formação contínua, nesta perspectiva, devia ser é uma lógica de autonomia das escolas e dos professores, responsabilidade profissional acrescida e fazer com que as questões, que a própria alargamento da escolaridade, todas as questões relativas à massificação, à heterogeneidade, tudo isso, pudessem ser discutidas e aprofundadas. E de repente, como aquilo tinha que ser candidaturas, né? Começou aí
uma certa dificuldade que se manteve até hoje. Desde 1993, falar de formação contínua de profissionais da educação é falar dos SFAI, das escolas associadas e do seu potencial formativo. É verdade que existem outras entidades que promovem formação. No entanto, não são criadas por escolas em associação ou de raiz com o objetivo de promover a formação contínua. De entre as diversas entidades formadoras, os SFAI destacam-se em termos de representatividade junto dos CCPFC, no que respeita ao número de ações de formação acreditadas. Em 1993 detinham uma percentagem de 62,4% de ações de formação com acreditação válida. Já o ensino superior detinha uma percentagem de 23,8%. Diferença é essa que se acentuou em 2016, com os SFAI com 74,2% e as instituições de ensino superior apenas com 11,4%. Desde 1992 existiram vários regimes jurídicos na formação contínua, até à versão atual de 2014, o que serviu de base à configuração, estrutura e definição de competências dos SFAI. E de que modo esse quadro foi sendo reajustado ao longo do tempo? Aqui em Azevedo convidam para pensar no regime jurídico, porque na altura era um membro do Conselho Nacional de Educação, tinha feito um parecer sobre a formação contínua que era bastante crítico em relação à proposta do governo da altura, que no fundo, na essência, metia a formação contínua toda, ou principalmente, à administração central, ou toda ou quase predominantemente à administração central. E essa, como relator do parecer do Conselho Nacional de Educação, que era crítico em relação a essa solução, o professor Joaquim Azevedo desafiou-me a fazer uma proposta alternativa. E essa proposta alternativa teve a ver com o que na altura, isto é 1992, era o consenso europeu sobre a formação contínua, os teaching centers, os centros de formação continuada em Espanha, e portanto havia um grande consenso. Lembremos que na altura, na década de 90, houve um grande esforço de vários países para a formação contínua dos professores. O Portugal também esteve nesse momento e agora à frente nessa área. Portanto, há um aspecto interessante, porque o documento era necessário entrar em vigor muito rapidamente, porque os primeiros fundos europeus estavam a chegar e, portanto, foi um processo rápido. A encomenda foi feita em abril e o decreto-lei foi publicado em novembro. E no meio de tudo houve uma consulta. E essa consulta, em junho, às escolas e às associações profissionais e sindicais, teve resultados positivos, em boa parte porque havia um certo, ela refletia essa legislação, um certo consenso sobre a formação dos professores e a carreira. Lembremos que por trás da formação contínua havia uma regra que foi estabelecida no acordo da carreira docente, que é um acordo entre o governo, sendo o ministro Roberto Carneiro e os sindicatos, sobre a promoção na carreira docente e a obrigatoriedade da formação. Atribuir às escolas o papel de entidades formadoras de formação contínua, em comparação com algumas entidades de maior dimensão e estatuto, podia ser considerado à época um ato de grande coragem. Da relação com o ensino superior, claramente podemos dizer que ela se centrava muito mais na formação especializada do que na formação contínua propriamente dita, porque na formação contínua havia ações de formação, sem dúvidas, mas a legislação, de alguma forma, apontava para a ideia de que o ensino superior se deveria concentrar mais na formação especializada, porque daria dar origem à preparação para vários perfis funcionais, da educação especial, da administração das escolas, gestores de formação e outros. As competências do SFAI são claras e precisas e não se confundem com as de outras entidades formadoras. De entre elas destacam-se: coordenar a identificação das necessidades de formação em cooperação com os órgãos próprios das escolas associadas e elaborar e implementar planos de formação, constituir e gerir uma bolsa de formadores internos, certificar ações de formação de curta duração, apoiar e acompanhar projetos pedagógicos nas escolas.
colaborar com os serviços do Ministério da Educação nos programas e atividades previstos na lei. Qual a importância do SFAI para o Sistema de Formação Contínua de Profissionais de Educação? Os centros de formação das associações de escolas foram absolutamente fundamentais. As entidades formadoras nucleares na formação contínua dos professores e educadores da infância são inquestionavelmente os centros da formação e as instituições de ensino superior com funções complementares. E o principal elemento para este aspecto nuclear dos centros das associações de escolas é exatamente a sua proximidade, a sua relação natural com as escolas e, portanto, a facilidade que têm de centrar a sua formação mais nos contextos educativos, enquanto que as instituições de ensino superior, pela sua vocação própria de aprofundamento dos conteúdos científicos e das práticas pedagógicas, estarão neste outro plano complementar, mas com mais dificuldade de atuar diretamente nos contextos educativos. Fará sentido continuar a manter uma ligação estreita entre o sistema de formação contínua de profissionais de educação e a progressão na carreira docente? É interessante que nas análises SWOT, portanto, nas avaliações que dentro do Conselho, quando eu presidia, se fizeram, nesta relação entre formação contínua e carreira docente, ela aparecia simultaneamente como um aspecto positivo e como um aspecto negativo. Obviamente que há aqui um aspecto virtuoso nesta ligação. Hoje em dia não se conceberia que um profissional fizesse toda a sua vida profissional sem aprofundamento científico, metodológico. Aliás, cada vez mais até carreiras em que, mesmo para a manutenção da própria cédula profissional, não só para progressão, mas para a própria manutenção dentro da carreira, exigem a formação contínua. Por outro lado, inicialmente houve uma relação demasiado forte em que a progressão dependia exclusivamente da acumulação de créditos. Obviamente que isso não levantava problemas e enviesamentos grandes. Portanto, a formação contínua é seguramente uma condição necessária em qualquer carreira para a progressão da carreira, não pode ser uma condição suficiente. A progressão tem que estar baseada numa avaliação do professor em toda a sua atividade, em que a formação contínua deve ser uma das componentes. Mas houve progresso, não sei ultimamente, mas já em 2007, quando eu deixei de estar ligado ao sistema, já havia uns despachos, já havia orientações políticas no sentido de trazer aqui algum equilíbrio, pelo menos no tipo de formação que era preciso fazer para a progressão e não ser uma simples acumulação de créditos. Desde a sua criação, os SFAI dependeram para a concretização dos seus planos de formação de cofinanciamentos. Esta dependência teve, ao longo dos tempos, tanto de favorável como de constritor da sua autonomia. E quando os fundos cessaram, afigurou-se o fim anunciado dos SFAI. Paralelamente, foi imposta em 2008 a agregação dos SFAI, tendo por base critérios muito discutíveis. A aplicação diversa desses critérios criou perfis de SFAI de grande diversidade. A agregação coincidiu com a entrada do país numa profunda crise económica que paradoxalmente viria a ser geradora de novas oportunidades. Os SFAI não cruzaram os braços e lançaram-se no desenvolvimento das suas bolsas de formadores internos, BFI, que viriam a ser responsáveis por um volume de formação, em alguns casos, maior e mais diversificado por comparação com os períodos anteriores de cofinanciamento. E é como em tudo na vida, não há apenas uma leitura. Uns salientariam a pertença e exploração de docentes já sobrecarregados de trabalho, colocados ao serviço das BFI, enquanto outros sublinhariam o retorno à essência da formação contínua, enraizada nos projetos, problemas das escolas e, portanto, na sua contextualização plena. O Decreto-Lei nº 127 de 2015 reafirma o lugar institucional dos SFAI, conferindo-lhes um estatuto próprio no sistema de formação contínua. Define pela primeira vez em diploma próprio o estatuto, as competências, as regras de constituição e de funcionamento. Pode afirmar-se que foi traduzida e inscrita em normativo uma identidade previamente construída e experienciada pelos SFAI, que reconhece os seus múltiplos percursos e compreende e assume que a construção e o desenvolvimento da formação dos profissionais de educação deve acontecer no contexto organizacional, entre os pares e num coletivo que lhe atribua sentido.
Se nos focarmos nas competências que são atribuídas aos SFAI e que determinam a sua ação pedagógica, facilmente se constata que na essência da sua matriz está o seu papel integrador e promotor de redes de cooperação entre escolas. Tal circunstância confere a estas entidades um perfil único e uma identidade ímpar no nosso panorama educativo. Os SFAI estão efetivamente integrados numa rede promotora de interesses locais e geradora de consensos e sinergias várias, paulatinamente alargada a outros agentes, autarquias, entidades da administração pública desconcentradas, entre outros. Estas entidades sentem-se mobilizadas para a participação em projetos e ações comuns, porque olham para os SFAI como organizações credíveis, com uma experiência inigualável no campo da formação contínua, o que lhes confere um estatuto, uma marca que fez com que perdurassem no tempo. Tem sido notória a ação dos SFAI no apoio e suporte aos serviços centrais do Ministério. Neste sentido, tem-se distinguido pelo seu papel na avaliação de desempenho docente, na implementação de políticas globais de apetrechamento das escolas em matéria de equipamento informático, no âmbito do PTE, Plano Tecnológico de Educação, no levantamento e certificação das competências digitais dos docentes, no lançamento e consolidação do Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, no movimento em grande escala de disseminação dos princípios da flexibilização e articulação curricular, bem como na concretização de inúmeros projetos. Os centros de formação nascem na altura em que os computadores chegam às escolas. Sim, na altura em que as escolas ainda se chamavam assim e não agrupamentos. Foram mesmo a porta de acesso mais larga para essa entrada. A partir daí, foi a cavalgada alucinante pela rampa exponencial desenhada pela Lei de Moore. Primeiro foi a domesticação. Nos SFAI, os docentes aprenderam a dominar os computadores. Dominadas as esferas, foi preciso ligá-las umas às outras para criar orquestras. As primeiras redes de informação criadas nas escolas surgem nos centros de formação. É o tempo dos maestros. Ainda na idade pré-escolar dos SFAI, desponta a internet e os centros de formação passam a ser os portões de ligação entre a escola e o mundo. É o tempo dos navegadores. A outra revolução que veio com a net foi o correio eletrónico e, mais uma vez, quem andou à frente foram os SFAI. Vivemos hoje a terceira vaga, a mobilidade. Os centros de formação têm a geografia no seu ser e nos seus nomes, mas fortalecem ligações entre si, mostrando que estão preparados para viver em ambiente quântico, onde o normal é a sobreposição que em simultaneamente existimos e não existimos e só colapsamos aos olhos do observador. Os SFAI celebram este ano 25 anos. Têm motivos para receber os parabéns? Sim, eu acho que sim, quer dizer, porque, bem, desde logo os centros devemos congratular com estes 25 anos por muitas razões. A primeira, desde logo porque os centros, apesar de muitas dificuldades e muitas contrariedades, subsistiram, né? E foi sobretudo devido ao seu próprio trabalho e não tanto à crença dos governos na sua bondade e na sua relevância, porque houve governos que não acreditavam nada nos centros e na sua relevância. Já dá-vos os parabéns e a nós todos por estarmos aqui a celebrar os 25 anos dos centros de formação contínua e mesmo da própria formação contínua institucionalizada, que é bastante importante. Tenho seguramente. Eu estou convicto que as palavras merecidamente elogiosas que eu disse no Congresso há 11 anos atrás, que as poderia repetir agora, embora não tenha acompanhado tanto o processo. E o que me impressionou mais de positivo, há cerca de 14 anos que eu estive ligado ao sistema, foi como os centros de formação conseguiram realmente um trabalho extraordinário, serem a tipologia de entidade formadora predominante, mas com um predomínio muito superior, na altura cerca de 3/4 do total de ações de formação que existiam, mais de 80% das ações centradas em contexto, e tudo isto com uma estrutura muito frágil. Um outro aspecto foi a colaboração que sempre deram ao Conselho, que tentou sempre construir instrumentos, construir orientações de uma forma partilhada, testada, portanto, os encontros regionais que se faziam, grupos de trabalho que tivemos, documentos que produzimos. Quem esteve sempre connosco em todo esse trabalho foram os centros de formação das associações de escolas. Seguramente que estão de parabéns. Em suma, discretamente, na sua aparente invisibilidade, os SFAI existem, intervêm, planificam, realizam, inovam, cumprem e superam.
no limite dos seus escassos recursos, correspondem sistematicamente a todos os desafios que lhes são lançados. É que, afinal, os CEFAI são a expressão de todo o potencial formativo de profissionais de educação altamente qualificados, potencial esse que as escolas, no seu dinamismo, amplificam a cada dia que passa. Com o futuro que nos está a chegar adiantado, urge que os CEFAI se organizem para desenvolver investigação sobre o seu funcionamento, contribuam para o debate da relação entre formação contínua e carreira docente, estabeleçam verdadeiras parcerias com as entidades de ensino superior, invistam cada vez mais em processos refletivos que ampliem o seu potencial formativo e intervenham decisivamente na prestação de um melhor e mais eficaz serviço público de educação.